Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taveira e nós vamos resolver juntos uma questão sobre termometria da prova do UniP, aplicação 2015.2. Vem comigo! O sentido do tato proporciona uma indicação qualitativa da temperatura, porém, os sentidos não são confiáveis e frequentemente nos enganam. As escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo está quente ou frio e da necessidade de melhorar as medidas das temperaturas. Um médico mediu a temperatura de um paciente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou a indicação 2,6x. Se tivesse usado um termômetro graduado na escala Celsius, a indicação teria sido x. Assim, a temperatura do paciente em graus Celsius é igual a... Olha só, pessoal. Primeiro, eu gostaria de lembrar para vocês sobre as escalas Celsius e sobre a escala Fahrenheit. Vamos lembrar que o ponto de fusão ou ponto de gelo na escala Celsius corresponde ao 0 e o ponto de fusão na escala Fahrenheit corresponde ao 32. 0 graus Celsius para a escala Celsius e 32 graus Fahrenheit para a escala Fahrenheit. O ponto de vapor ou ponto de ebulição na escala Celsius corresponde a 100 e na escala Fahrenheit corresponde a 212. Então perceba que entre os pontos fixos de fusão e ebulição, a escala Celsius é dividida em 100 partes iguais. Entre os pontos fixos de fusão e ebulição, a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Se você quiser fazer a conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, basta você fazer essa pequena proporcionalidade. A está para B, onde A seria essa altura aqui, a temperatura do meio menos a temperatura de fusão, e B seria a temperatura de cima, que é a de ebulição, menos a temperatura de fusão. Então ficaria assim: a temperatura em Celsius menos 0 está para 100, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 180, que é exatamente a distância entre os pontos fixos, ok? Se você simplificar isso aqui, se eu dividir por 20, desse lado esquerdo nós ficamos com 5. Se eu dividir por 20 desse lado direito, nós ficamos com 9. Sendo assim, nós dizemos que a temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. É exatamente daqui que você aprende a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, ok? E é isso que nós vamos usar nessa questão. Então, na nossa questão, ele disse que a temperatura na escala Celsius corresponde a x e a temperatura na escala Fahrenheit corresponde a 2,6x. E quer saber exatamente o valor de x na escala Celsius. Ora, nós vamos utilizar a conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. E se você substitui aqui, onde tem θc, nós colocamos x, então ficamos x sobre 5. Onde tem θf, nós colocamos 2,6x. Então, ficaríamos com 2,6x menos 32 sobre 9.
E aí vamos fazer aqui o produto na diagonal. Então ficaríamos com 9 vezes x igual, cuidado nesse produto aqui, ó, 5 vezes 2,6x menos 32, ok? Esse 5 multiplica tanto o 2,6x, como esse 5 também multiplica o 32. Então, ficaríamos com 9x igual 5 vezes 2,6x, me daria 13x, menos 5 vezes 32, me daria 160. Passando esse 13x para o outro lado, ficaria 9x menos 13x igual a menos 160. Conclusão, menos 4x seria igual a menos 160. Esse menos cancela com esse menos aqui. E o nosso x vai ser exatamente 160 dividido por 4, o que corresponderia a uma temperatura de 40 graus Celsius, ok? Então, se nós retornamos lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a letra B. De boa prova do Unip para você. Vamos juntos!